Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje eu quero meditar com vocês em Colossenses, no capítulo 3, o verso 16 e 17. Esses versos dizem o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai. Que palavras importantíssimas! O apóstolo Paulo, após ter falado que nós devemos nos revestir de toda bondade, benignidade, mansidão, depois dele ter dito que tudo que fizermos devemos fazer com amor em cima, né? O acima de tudo, o amor, e que a paz de Cristo venha nos dirigir, governar, nos orientar. Agora ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Meus queridos, a maior e melhor habitação que podemos ter, né, no nosso coração é exatamente a palavra de Cristo. Jesus disse que tudo que sai pela boca é o que está cheio o coração, ou tudo que o coração está cheio é disso que a boca fala. Portanto, se você se enche da palavra de Cristo, das palavras do Senhor Jesus, você vai falar essas coisas. Por esse motivo, o apóstolo Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como a gente pode fazer com que a palavra de Cristo habite em nós? Lendo-a, ouvindo-a e praticando-a. É o que disse o apóstolo João, né, ao escrever a sua epístola ou o seu livro do Apocalipse. Ele diz: bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e aquele que guarda. Então é ouvindo a palavra, é lendo a palavra e guardando a palavra que essa palavra passa a habitar ricamente em nosso coração. Você sabe que aquilo que a gente vê muito é o que a gente vai pensar, e aquilo que a gente pensa é o que a gente fala. Você, por exemplo, sabe as pessoas que gostam muito de futebol e é apaixonado por um time, o que ele vai falar? Quando ele se encontra com os amigos, ele fala do seu time de futebol. As pessoas que gostam de novelas, ouvem novela, acompanham novela e tudo, no outro dia, conversando com as amigas, o que falam? Falam de novelas, pois essas pessoas gostam disso, elas pensam nisso, elas veem isso, elas escutam isso. Agora, o cristão, Paulo nos incentiva a que deixemos que a palavra de Cristo habite abundantemente, ricamente em nós. E como falei, para que a palavra de Cristo habite ricamente em nós, precisamos ouvir, ler e guardar. Tá bom? Aí você vai pensar, e aí você vai falar, você vai praticar aquilo que você pensa. E ele continua a dizer: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. De onde que você acha essa sabedoria para instruir e aconselhar os outros e os outros te aconselharem? Exatamente pela palavra de Cristo. É ela que nos dá a verdadeira sabedoria. A sabedoria é conhecer a Deus e a sua vontade, e isso nós o conhecemos por meio da sua palavra. E o apóstolo ainda continua a dizer: não somente instruir e aconselhar mutuamente uns aos outros em toda a sabedoria, mas também louvando a Deus. É assim que a gente deve fazer as coisas, adorando a Deus. E esse louvor a Deus é com salmos, e os salmos, né, os 150 salmos, que é o que eu creio que o apóstolo está aqui se referindo, eles eram cânticos, ou são cânticos, né, do povo de Deus do Antigo Testamento. Eles escreviam aquelas canções inspiradas e serviam de louvor a Deus. Aqueles louvores que brotavam da própria experiência, dos acontecimentos naturais, eles escreviam e cantavam os salmos. E os salmos até hoje devem ser
motivo de nós louvarmos a Deus. E hinos, disse Paulo, os hinos iluminados por Deus, para que possamos adorar a Deus, falar da grandeza de Deus, do seu amor, da sua bondade, e cânticos espirituais. Meus queridos, há muitas pessoas que dizem, mas não dá para a gente cantar outros tipos de músicas? Pode dar, mas aqui o apóstolo Paulo nos convida a louvar a Deus. E louvar a Deus, exaltar a Deus, e nem todas as músicas louvam a Deus, às vezes adoram o homem, exaltam o homem, louvam o homem e assim por diante. Aqui está falando do louvor a Deus. Então, se o seu hino, se o seu cântico, adora a Deus, louva a Deus, exalta a Deus, então você e eu devemos cantar sim. E ele ainda diz, com gratidão em vosso coração. É a gratidão, meus queridos, daquilo que Deus fez, do que Ele está fazendo e do que Ele fará, que isso não pode ficar no esquecimento. E a gratidão é uma das maneiras lindas de nos lembrarmos daquilo que Deus tem feito, faz e fará por nós. Quando nós nos esquecemos daquilo que Ele fez, isso é ingratidão. Quando nós nos esquecemos das coisas que as pessoas têm feito por nós, isso é ingratidão. Quando nós nos lembramos somente de um não que a pessoa disse, e enquanto que ela falou tantas vezes sim, isso não é apenas ingratidão, mas é pecaminoso até. Então precisamos lembrar disso. E agora escute o que ele diz no último versículo que li, né? E tudo o que fizerdes, olha que palavra, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus e Pai. Meus queridos, aqui é que está o âmago da vida cristã. O que eu faço, o que eu falo, o que eu deixo de fazer, eu devo fazer em nome de Jesus. E essas coisas que faço ou deixo de fazer, eu devo exaltar o nome de Cristo. Por isso que é bom a gente pensar, né, naquilo que a gente faz. O que eu estou fazendo exalta a Deus, o que eu faço é em nome de Jesus, o que eu faço glorifica a Deus, o que eu deixo de fazer exalta a Deus, glorifica a Deus, isso é em nome de Jesus. Meus queridos, quando a gente pensa dessa maneira, a gente vive para louvor de Deus, para a glória dEle, para o engrandecimento do seu santo e bendito nome. E o meu desejo é esse. O apóstolo termina dizendo, e dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que você fizer deve fazer em nome de Jesus. E tudo que você fizer em nome de Jesus, seja em ação, faça no nome dele e dando, graças ao Deus e Pai pelo que você está fazendo. Por esse motivo eu tenho convicção de que há muitas coisas nesta vida que a gente não deve fazer, porque tem muitas coisas que não dá para fazer em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um grande bom dia para a glória de Deus. Amém.